E, Tadeu, para a nossa assistência, assim, entender de uma forma mais simples, né? Porque a gente está falando luz e sombra. A gente tem como nominar, né, o que seria uma luz, o que seria uma sombra, em termos de emoção, de sentimento, de comportamento. Tem, claro que tem. Vamos dizer assim. Primeiro assim, vamos entender o conceito bem. O que é sombra? Sombra é tudo aquilo que eu nego em mim, mas que é meu. Então, são todas as partes minhas, sentimentos, emoções, características minhas que eu não quero mostrar para o outro e escondo desse outro. Outro que eu falo, o externo, né? Vamos dizer. Jung disse que para compensar a gente cria o quê? As máscaras, as personas. Então, assim, tem um lado meu que eu mostro, que é minha máscara, minha persona, né? Como eu me apresento nesse coletivo, mas por trás dessa máscara tem um outro, para compensar o equilíbrio interno nosso, a gente tem as sombras, que é essa força que eu nego em mim. A gente termina associando muito sombra a coisa ruim, né? Tipo assim, raiva, ira, medo, né? Insegurança, pode ser também sombra, né? Eu gosto de dizer muito que eu entendo muito sombra como um sentimento composto, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo até de uma cliente, né? Que a gente fez um trabalho com sombra e o que é que ela tinha? Vergonha da raiva. Isso é uma sombra. Porque a raiva em si não é sombra, porque a raiva é a emoção primária. Todo mundo tem raiva, por mais que expresse ou não, todo mundo tem essa força dentro de si, né? Essa emoção. Mas assim, o que acontecia? Em alguns instantes da vida dela, essa raiva vinha, porque ela é um ser humano e tem raiva mesmo. Só que ela às vezes passava uma semana mal consigo, porque explodiu, né? Porque expressou aquela raiva. Porque existia um contexto religioso, um contexto de formação dela, que, por exemplo, expressar raiva era uma coisa que não agradava a Deus, por exemplo, né? Dentro do contexto dela. Dentro do contexto Então, religioso. como ela tinha raiva, como eu tenho, você tem, todos nós temos, a hora essa raiva tem, principalmente quem nega ela, né? Quem não aceita. E quando vinha, ela passava uma semana doente, com enxaqueca, com isso, com aquilo, porque como é que ela pode ter raiva de alguém, né? Uma pessoa religiosa e falar com tanta ira com o outro. E ela não entendia que exatamente se ela desse vazão a essa raiva, ou seja, se ela aceitasse a própria raiva, a forma, inclusive, dela expressar essa raiva poderia ser muito mais sutil, né? Dentro das sombras podem estar, por exemplo, que o Arendt fala que a gente nasce criativo e espontâneo. Essa é a natureza humana de como nascemos. Nossa criatividade e a nossa espontaneidade, muitas delas estão exatamente nas sombras. Porque em algum momento a gente foi tolhido, né? O que ele vai chamar das conservas culturais, né? A gente foi encaixotado, eu não posso me expressar, eu não posso dizer quem eu sou, eu não posso falar o que eu sinto, porque o que é que vão pensar de mim? Como é que eu posso dizer que minha mãe fez um bolo e o bolo está ruim? Eu digo que está bom mesmo não estando. Por quê? Porque eu vou desagradar a mamãe ou papai ou quem seja nesse contexto. Então eu começo a negar minha própria, por exemplo, minha própria percepção, meu sentimento, aquilo quem eu sou de verdade. O que eu estou sentindo? Estou com raiva de você. O que é que é? Eu estou com muita raiva de você e por causa disso não vamos conversar agora, porque eu vou dizer coisas talvez que vai te machucar, que você não vai receber de mim, então deixa quieto, não vamos falar. E eu estou com raiva, então assumo primeiro que eu estou com raiva. Isso me dá uma transparência e verdade com você, a ponto de você aceitar, inclusive, de ter uma discussão amanhã, por exemplo. Porque hoje você assumiu que está com raiva, e a gente sabe que com raiva, às vezes não toma decisões muito assertivas e fala coisas que normalmente ele vai se arrepender lá na frente. Então, assim, a sombra pode ser tudo isso. Pode ser a raiva, pode ser o medo, pode ser inclusive a coragem, pode ser minha criatividade, pode ser minha espontaneidade. Por isso que eu adoro quando o Jung fala que 95% das nossas sombras são ouro. Porque tem muita potencialidade, tem muita criatividade nas nossas sombras. E aí o Deepak Chopra dá exemplo, por exemplo, de um... a criança nasce num ambiente, todo mundo é músico, artista. É um ambiente, vamos dizer assim, né? A matriz familiar dela é só de artista. Ela inventa de ser engenheiro. Fala, meu Deus, tu vai ser engenheiro para quê? Oxe, e o inverso, né? Uma família só de engenheiros, aí a pessoa, não, agora você é artista. Arte lá dá dinheiro, e não sei, ou seja, porque aquele contexto renega. Então, às vezes, aquele artista que tem aquele dom, nasceu já né, da natureza, com um dom artístico, ela vai transformar aquela arte em sombra. Ela nega a sua própria arte, por quê? Porque o seu contexto não aceita bem isso. E para eu ser amado, aceito pelo meu grupo, o que é que eu faço? Eu me abdico de quem sou,
dos meus dons, dos meus talentos, muito deles para quê? Para me encaixar naquele grupo. Pertencimento. Para pertencer àquele grupo. Bert Hellinger diz que para o ser humano é mais importante pertencer do que sobreviver. Porque isso é muito forte na nossa estrutura como, né, como animais grupais, né, vamos dizer assim, sociais. Então a gente precisa. Então, fazer isso para eu pertencer, para eu fazer parte, eu nego quem eu sou. E ao negar quem eu sou, a minha natureza, o meu dom, às vezes meu talento vão se transformar em sombra. Então, sombra, para mim, é poder. Eu não consigo hoje enxergar sombra como defeito em si, entende? Como negativo. Como negativo. Algo negativo. Para mim, cada vez mais faz mais sentido esse ouro que Jung fala, sabe? Esse 95% de ouro. Muito bom. E aí, você falando, né? Eu lembrei aqui de um corte que eu vi do podcast da doutora Ana Beatriz, que ela falando para a gente tratar os nossos filhos como visita. Porque, assim, se uma visita chegar e derramar o café na mesa, a gente diz, oi, tudo bem, não tem problema não, pega ali uma toalhinha, limpa. Agora, quando o filho derrama, menino, você é desastrado, preste atenção e tal, né? Então, isso também, né, como você falou ali, a nossa vivência, né, o nosso grupo onde a gente está inserido, também vai fazendo com que a gente apresente ou não as nossas luzes e as nossas sombras também, né? Porque a gente vai vendo ali o que pode ser dito, o que não pode ser dito, né? Então, o que aprende ali naquela ação, né? Se for uma visita, você se comporta de uma forma. Agora, se for todo mundo de casa, você pode tratar a mesma situação de uma forma diferente, né? Então, a gente acaba também, dessa forma, como você falou, a questão da persona, né? Porque, na realidade, aquela dona de casa pode não ter gostado daquele ato, né? Mas aí ela vai na persona, não, pega ali a toalhinha e limpa aquele café, né? Agora, com de casa, não. Aí eu mostro quem realmente eu sou, né? E é muito complexo isso, né? Porque também tem um momento de saber qual é o momento que eu posso apresentar a minha sombra, para quem eu posso apresentar, né? Aí vem alguma coisa de intimidade, de confiança, né? Porque também tem isso, se reclama muito. Aqui você me trata dessa forma, mas seus amigos, né? É como se essa sombra eu pudesse mostrar para alguns e para outros não. Às vezes dá essa impressão, ou não, Tadeu? Dá, sim. Eu até me lembrei agora de um dos casos primeiros lá do Moreno, quando eles falaram do caso Beatriz, né? Que é um casal que eram atores, Moreno era diretor de teatro, né? Vamos dizer assim. E tinha o seguinte fenômeno, né? O marido dela veio reclamar ao Moreno porque disse que a mulher era uma megera em casa. E ela fazia o papel sempre da boazinha, sabe? Da boa moça, vamos dizer, da santinha, né? Vamos dizer assim. Aí Moreno, com toda a sua inteligência, né, acima da média, disse, vamos fazer o seguinte. Próxima peça eu vou mudar o papel dela. Aí deu a de megera, de bruxa. O que é que aconteceu? Ela se tornou um doce em casa. Por quê? Porque ela teve um espaço para expressar esse lado megera dela, que todos nós temos. Certo? Ela teve ali a válvula. Ela pôde expressar, né? Jogar aquilo para fora, né? Vamos dizer assim. Então, ela teve a permissão de, em casa, poder também expressar o lado bom dela, né? Que ela, como ela só expressava fora esse lado bom, em casa ela era o lugar que ela tinha para mostrar o pior dela, né? Então, tem isso mesmo. Eu lembro dos casos mesmo, até de um casal que fez a Jornada Luz e Sombra, como depois, o depoimento dele é muito lindo, de como mudou a relação com os filhos. Como agora ele aceita, por exemplo, a filha ter raiva dentro da casa dele. Por quê? Porque é um sentimento legítimo. E a gente tenta muito enganar e negar as emoções dos nossos filhos, né? Chegar assim, não, meu filho, não tem raiva não, tem a cama, respira. Ou seja, deixa ele expressar aquela raiva, aceita, né? Valida aquele sentimento, aquele medo, aquela frustração, aquela raiva deles e, ok, você está com raiva, vai, joga aí. Agora, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Ou seja, mas assim, essa coisa de validar as emoções dos nossos filhos é extremamente rica para a saúde mental dele, para a cura deles, né? Para ele, inclusive, trabalhar suas sombras. Eu vou formar muito menos sombras se eu der essa permissão, né? Dessa expressão. Agora, claro, às vezes num contexto, eu estou no supermercado,
filho, eu entendo que você está com raiva e tal, mas aqui você está vendo que não dá certo. Em casa, tudo bem, mas aqui não. Mas assim, como existe uma permissão em algum canto para aquilo se expressar, eu consigo, inclusive, nesse social, vamos dizer assim, tornar a relação mais fácil, né? Vamos dizer assim, a expressão daquela criança mais fácil. E assim, tem algum problema de usar máscara? Para Jung, não, né? Jung diz que a máscara faz parte da nossa estrutura, é necessária, e é um grande anteparo social, para eu viver social. Eu gosto muito de usar nos grupos o seguinte, a minha visão, né? O mundo é um baile de máscaras, certo? Então, se o mundo é um baile de máscaras, como é que a gente vai num baile de máscaras? Mascarado. E tá tudo certo. Tá. Não tem problema nenhum de mascarada. A gente usa muito no pejorativo. Fulano é uma mascarada, né? Fulano de tal é uma mascarada. E quem não é? Todos nós somos, temos nossas máscaras sociais. Eu disse que a questão patológica da máscara é quando a gente se identifica com ela, quando eu acho que eu sou a minha máscara. Imagina que tu sai de uma peça de teatro, você acabou de fazer uma personagem, vai para casa ainda dentro da personagem. Então, aí onde está a questão do desafio. Entender que eu uso máscaras, entender que eu tenho sombras, me ajuda na relação de máscara com o outro. Porque do jeito que eu tenho, o outro também tem, gente. Né? Do jeito que eu tenho meus desafios, minhas sombras aqui, o outro também tem a dele. Do jeito que eu projeto a minha sombra nos outros, também projeta em mim. Então, eu gosto muito da coisa de Buda quando ele fala assim, né? Nenhuma compaixão ela é completa sem autocompaixão. Eu diria que olhar para as nossas sombras nos deixa muito mais compassivos diante do outro. Porque eu começo a ver que eu não sou essa Coca-Cola toda no deserto, né? Que eu não sou a 8ª maravilha do mundo. Ou seja, que eu também tenho meus desafios. Que eu tenho, às vezes, tenho os meus sustos também, né? Que eu também tenho coisas que eu nego em mim, que eu não quero olhar. Então, o outro também tem direito de ter, né? E isso torna a minha relação um pouco... mais humanizada, na verdade. Que a melhor forma de eu aceitar a sombra do outro é primeiro aceitar as minhas próprias. Isso me liberta também. Isso me dá compaixão do outro. Porque eu também começo a ter compaixão de mim mesmo. É um processo muito sistêmico.